Boa tarde, paz seja convosco. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Ezequiel 34, profecia contra os falsos pastores. Vem comigo, esse é o livro de Ezequiel e essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Capítulo de hoje, Ezequiel 34. Se você está chegando agora, eu sou o pastor João Neres e desde 2021 nós estamos lendo diariamente um capítulo da Bíblia. E já lemos 44 livros, para a glória de Deus. Ezequiel é o 45º. Senhor Deus, abençoe a nação de Israel, abençoe a descendência de Abraão, o bichinho de Jacó, abençoe a cidade de Jerusalém, Jerusalém de ouro, Jerusalém, cidade do grande rei, Jerusalém, cidade de Melquisedeque, aleluia, rei de Salém. Que o Senhor guarde e proteja esse lugar, onde em breve o Senhor Jesus voltará e governará sobre todas as nações. Oramos pela paz de Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. Profecia contra os falsos pastores. Saiu cortada aí, ó. Me perdoe, saiu faltando essa aí, mas quem lê rápido não vai perceber. Depois eu corrijo. As muitas letras me fazem delirar, já sei por quê. Ó. Congresso de Homens Irrepreensíveis, Campo de São Cristóvão, 338. Isso aqui é Filipenses 2, 14 a 16, tá? É onde está o tema do congresso. Dá tempo ainda, você que está aqui no Rio de Janeiro, Campo de São Cristóvão, 338, 18h30 agora, é o encerramento desse congresso. Tivemos ontem o dia todo, no sábado, 4 palestras, de noite o culto, hoje de manhã, culto, e agora à noite é o encerramento, tá bom? Sejam bem-vindos. Por isso o pastor João Neres trocou o tempo, ficou faltando pastores lá na thumbnail, mas aí a gente corrige. Glória a Deus. Vamos nós. E veio a mim quem? Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? É verdade. Deus está dizendo: ô Ezequiel, os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? E alguns estão se apacentando a si mesmos. Qualquer semelhança com os nossos dias não será mera coincidência. Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, vocês só estão desfrutando dos benefícios e não estão cuidando das minhas ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes. A quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Esse aqui é o perfil do pastor incompetente. Esse aqui é o perfil do falso pastor. Esse aqui é o perfil do pastor que perdeu a noção do seu chamado. Aqui tem alguns tipos de ovelhas: as fracas, as doentes, as quebradas, as desgarradas e as perdidas. Nós temos ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas. E todas elas carecem de uma visita pastoral,
carecem de uma palavra de apoio, carecem da nossa oração. E nesse momento aqui, Deus está falando com os líderes de Israel, mas que se aplica muito bem a todos nós hoje, concernente ao ministério pastoral. Versículo 5. Assim se espalharam por não haver pastor. Sabe quando a igreja está o povo todo indo embora? Ah, mas tem um pastor lá, o nome dele é fulano de tal. Não, ele está lá só de enfeite, gente. Pode ser pastor, pode ser presidente, pode ser bispo, pode ser apóstolo. Mas se não for fortalecer a fraca, se não curar as doentes, se não ligar as quebradas, se não tornar a trazer a desgarrada e se não buscar a perdida, não tem pastor. Essa igreja não tem pastor. Está ali alguém de enfeite para completar a diretoria, a ata, o estatuto, mas essa igreja não tem pastor. Por isso elas se espalham, tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro, sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas. Desculpe. Por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu. Esse capítulo é específico contra os pastores. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Aí vai continuar, mas antes de continuar, dá uma pausa aí, que é muita cajadada na cabeça dos pastores. Dá uma pausa aí, para não matar os coitados, né? Pois é. Ezequiel 34, profecia contra os pastores, tá? Se inscreva no canal do vovô da Radassa. Olha que coisa linda. Ó, vovô vai te visitar esses dias, tá? Estou com um presente para te dar, viu, Radassa? Glória a Deus. 34, não, 44 livros. 34 é o capítulo de hoje. Lidos são 44 livros. Vai na playlist aí, escolha o livro que quiser, o capítulo que quiser, prepare sua aula, sua pregação e etc. Glória a Deus. De ontem para cá, para a glória de Deus, foram 13 inscritos. Então, estamos com 3.460. Glória a Deus por isso. Eu quero informar que aqui na descrição desse vídeo eu estou colocando um link, que é a loja da Central Gospel do pastor João Neres, tá bom? Então, se você tem interesse em comprar uma Bíblia de estudo, uma Bíblia King James, uma Bíblia Chesiel Gomes, vários tipos de Bíblia, letra grande, letra gigante, letra pequena, tem tudo, tá? E você comprando no link aqui da loja do pastor João Neres, eu recebo a minha parte depois, tá bom? Eu tenho também o livro Devocionais Selecionados, esse livro lindo que aqui está, e quem for da live que comprar o livro Devocionais Selecionados, que custa R$50, eu vou dar de presente também uma revista Hebreus e Tiago, a qual eu fui comentarista. Tá bom? Somente para quem é da live, lendo, explicando a Bíblia Sagrada, e mandar uma mensagem dizendo, olha, eu sou da live, eu quero um desconto. Aleluia. Então, veja bem, amados, ó, esse versículo 8 é muito grande, eu tenho que voltar aqui só para a gente entender, né? O Senhor diz que, devido os pastores em terem entregado as ovelhas à rapina, ter deixado ela servir de pasto, se apacentar a si mesmos, né? Por causa disso tudo, por causa desse desprezo de vocês pelas ovelhas, por causa desse desleixo de vocês pelas minhas ovelhas,
Aí vem o versículo seguinte, que é o versículo 9. Portanto, ó pastores, é isso mesmo? É. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Isso que é profeta, né? Porque o profeta que quer agradar o homem, né? Eis, meu servo, eu sou contigo. E o pastor não está fazendo o trabalho dele. Se você é profeta, você tem que falar o que Deus manda e não o que lhe convém. Assim diz o Senhor Deus. Ezequiel é um profeta de autoridade. Eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei, eita glória, livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais, faltou espaço, não lhes servirão mais de pasto. Quer dizer que muitas ovelhas, deixa eu ver se eu entendi, que muitas ovelhas às vezes saem, tirada, né, de alguns pastores, e não foi porque ela se desviou, foi por livramento. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Cuidado com esses falsos pastores. A profecia é contra os falsos pastores. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Eu vou assumir o meu papel como sumo pastor e vou fazer o serviço, já que vocês não fazem. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. Meu Deus, dia nublado é dia difícil para a ovelha. Dia de escuridão é difícil para a ovelha, porque os lobos enxergam à noite, as cobras enxergam à noite, e as ovelhas não enxergam nada. De dia enxerga muito pouco, de noite piorou. E elas estão espalhadas porque foram abandonadas pelos pastores. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, já trouxe, Israel, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em lugares, e em todas as habitações da terra. Aleluia. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Aleluia. Deus cuida dos seus, Deus cuida de Israel, Deus cuida da igreja, Deus cuida das suas ovelhas. Eu quero fazer menção àquele versículo lá atrás, eu não vou voltar só para comentar, que diz que eles não tomam conta das ovelhas, mas tratam com rigor e dureza. Pedro, quando escreveu a sua primeira carta, ele diz para apacentar o rebanho, não como dominadores. Não como dominadores. É o 34, versículo 4 de Ezequiel, para a gente comentar o que Pedro fala, né? Ezequiel 34, 4 diz assim: a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ou seja, o camarada não apacenta, mas quer mandar com rigor e dureza. Aí Pedro diz lá, em 1 Pedro, não apacentai o rebanho de Deus, né, que está entre vós, e ele diz, não como dominadores. E esse dominadores, lá no grego, significa pequenos deuses. Dominadores, lá em Pedro, significa pequenos deuses.
Então, alguns líderes se sentem pequenos deuses e pensam que o rebanho é dele. O rebanho é do sumo pastor, que promete apacentar suas ovelhas. Aqui está falando do povo de Israel, mas que se aplica muito bem a todos nós. Eu mesmo, diz o Senhor, apacentarei as minhas ovelhas e eu farei repousar. Eu as farei repousar, diz o Senhor, nosso Shabat. Aleluia. Esta é um repouso para o povo de Deus. Eu as farei repousar. 16. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei e apacentá-las-ei com juízo, viu? Isso é a ovelha que não se cuida, é a ovelha que essa não está desgarrada, essa não está ferida nem perdida, ela está gorda porque é desregrada, tá? Eu ia botar esse tema maior, mas apenas por uma questão aqui do espaço, né, na thumbnail, da propaganda, mas, na verdade, a profecia do capítulo 34 é contra os falsos pastores e contra as ovelhas ruins. Poderíamos chamar também de falsas ovelhas. Olha aí, daqui para frente o cajado muda para essas ovelhas. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, mudou o discurso, tá? Agora o cajado para as ovelhas. Segura aí. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, ok? Então, minha gente, quem é pastor aqui, está sempre nos acompanhando, pastor Misael, pastor José de Oliveira e outros aí, tem ovelhas e ovelhas. Olha aí como a palavra de Deus é rica. Eu julgarei, né? 17 minutos, já vamos concluir já já, não sai daí. Eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, tá? Tem ovelhas e ovelhas, tá? E tem aí, conforme diz o nosso amigo pastor Solano, tem ovelhos também. Ovelhos e ovelhas, tá? Mas, pai do senhor, pastor Jair Drago, o senhor é ovelha também? Então, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. Pois é. Entre carneiros e bodes. Você é carneiro ou é bode? Você é ovelha ou ovelha? Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? Ou seja, algumas ovelhas bebiam água clara e sapateava, pisoteava, para que as outras bebessem água turva, lameada, enlameada, barrenta. E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso, o Senhor Deus assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Eita, eu julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Se é a ovelha gorda ou é a ovelha magra? Não estou falando aqui de obesidade natural, não, tá? Senão vamos processar. Aqui é no sentido figurado. 21. Porquanto com o lodo e com o ombro dais empurrões, ó, sai daí, que essa igreja é minha, essa congregação é minha. Dais empurrões com os vossos chifres e escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Já pensou? Que gente ruim. Tem gente assim na sua igreja? Eu já passei por alguns lugares aí que tem. Ovelha que empurra as outras para o mundo. Deus tenha misericórdia. Portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Tem ovelhas e ovelhas. Se liga aí. Quem tem ouvidos, ouça. E suscitarei sobre elas um só pastor. Aleluia. E ele as apacentará. E meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Aleluia. Eu quero ser pastoreado por ele. Aqui, quando se refere a Davi,
está apontando para o Messias, Jesus Cristo, filho de Davi, Yeshua HaMashiach, da tribo de Judá, nascido sob a lei, né? Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, da tribo de Judá, Jesus, o sumo pastor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecida. Suscitarei sobre elas um só pastor. Quem, Senhor? Meu servo Davi. Ele as apacentará. Que Deus levante Davis para as suas igrejas. Quando Moisés estava no topo do monte Pisga, onde ele morreria, Deus disse: você não vai entrar. Josué entrará, mas você não vai entrar na terra. Sabe o que Moisés disse? Assiste lá a live de Deuteronômio, que está muito bem explicado. Moisés disse: tudo bem, Senhor, eu te peço, dê um pastor para esta congregação. Ou seja, Moisés disse: eu não estou mais preocupado comigo, eu estou bem contigo, Senhor. Mas não deixe esse povo sem pastor. Aí Deus disse: já dei. Desça e põe as tuas mãos sobre o moço Josué, e ele entrará com o povo. Deus é um Deus misericordioso. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus. Davi é o pastor, e eu serei Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, o disse. E farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques, e delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão. Dizem que foi daí que saiu o hino: chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Chuvas de bênção serão. 27. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviam delas. Significa que tem muitos pastores que, ao invés de servir as ovelhas, estão se servindo delas. Que Deus tenha misericórdia. E não servirão mais de rapina aos gentios. As feras da terra nunca mais as devorarão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome da terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Plantação de renome é provisão de Deus. Queridos, hoje, a nação de Israel, ela cede água, energia e tecnologia para toda aquela região da Palestina que os ataca, que ataca a nação de Israel. Impressionante. Israel produz energia, segurança e alimentação para toda aquela região. Pense aí. Saberão, porém, que eu sou o Senhor Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, e a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Está acabando. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois. Porém, eu sou o Senhor Deus, eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Aleluia. Profecia contra os falsos pastores. Saiu cortado aí, mas é pastores. Amanhã, Ezequiel 35. Oremos pelo Brasil. Amado Deus e Pai, abençoe a nação brasileira, tenha misericórdia desse país. Nós rogamos que o Senhor cumpra a palavra de Gênesis 12:3, quando diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que estejamos, como sempre estivemos, alinhados com Israel e debaixo da promessa do pai Abraão. Assim eu rogo,
sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, Brasil, nós te abençoamos, em nome de Jesus. Acabou, meus amados. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Se você está aqui no Rio e quiser estar conosco às 18h30, encerramento do Congresso de Homens, o tema é Irrepreensíveis. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser.